presenciais agora, a partir da semana que vem. Estarei reunindo os cronogramas e as visitas de vocês, porque as aulas presenciais foram permitidas, segundo o decreto, até 30% dos alunos do curso. Então, nem todo mundo vai vir todo dia, beleza? Deixa eu abrir aqui. Então, vocês precisam aí de calculadora, papel, lápis, caneta e computador no decorrer do curso. Hoje, vocês só vão precisar de assistir a aula e do celular ou do computador depois. Então, vamos lá. A nossa primeira atividade foi elaborar uma planilha de preços unitários, que vale 10% da nota. Incluso nesses 10% teve o resumo do breakout, então é 5% para cada, o resumo mais a planilha. Se vocês tiverem dificuldade de fazer essa planilha, eu vou dedicar um tempo hoje, no final da aula, para tirar essas dúvidas, certo? Tá aqui o nosso cronograma de aula, então nos primeiros 10 minutos estarei falando sobre o curso, a disciplina e como que vai ser a aula. Depois, nós teremos aí 30 minutos de explanação de conteúdo, certo? Depois desses 30 minutos, nós teremos aí um tira-dúvidas referente às atividades anteriores ou a essa atividade. E no finalzinho da aula, nos 10 minutos, eu estarei enviando os documentos necessários da atividade. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui no celular também. Eu vou desligar o áudio do computador e ligar o áudio do microfone para ficar melhor o áudio para vocês. Se o áudio ficar melhor do jeito que está agora, eu mudo em seguida. Tudo bem? Então, vamos lá. Muito bem. Muito bem. Estou usando agora o segundo áudio. Acredito que o áudio tenha melhorado um pouco. Se tiver piorado, vocês me falam que eu mudo. Beleza? Então vamos lá, gente. Ainda se passaram 5 minutinhos. Eu vou falar agora sobre as aulas presenciais. As aulas presenciais, ela vai ocorrer da mesma forma desse cronograma aqui. Elaborar uma proposta técnica, elaborar um cronograma, macro de um projeto. Só que a diferença é que a explanação vai ser aqui na sala de aula, a gente vai utilizar os recursos necessários aqui no Senai, como os computadores disponibilizados aqui no Senai. Na última atividade, que vocês estão vendo aí, a atividade que vale 40% da nota, certo? Essa atividade é uma atividade que, se o decreto ainda permitir essas aulas presenciais aqui na unidade, nós iremos elaborar uma planta daqui do Senai, de um galpão elétrico industrial de tornearia. Então, o que a gente vamos fazer, né? Antes disso, nós vamos entender como é que funciona algumas técnicas de elaboração de projeto, dimensionar o eletroduto, elaborar um cronograma e, por final, nós vamos fazer alguns cálculos. Esse projeto não é o projeto completo, gente. Por quê? Porque ele é muito complexo. Então, nós vamos estudar algumas etapas dentro de um projeto. Porque se você pega um projeto elétrico completo, vamos citar aqui o livro do Mamed, João Mamed Filho, ele é mais de 100 páginas, só de projetos. Então, só de cálculo fica umas 70 páginas, mais ou menos. Então, é muito cálculo. Então, um curso de 105 horas não é suficiente, mas a gente vê os principais pontos de elaboração de cálculo. Porque vocês, como eletrotécnico, vocês têm uma portaria do governo federal, junto com o CREA, de assinar projetos elétricos. Ou seja,
uma empresa de médio porte até de grande porte pode ser responsabilizada para vocês. Ou seja, vocês podem ser responsáveis por uma empresa, a estrutura elétrica. Ou seja, uma empresa, ela precisa de um laudo assinado pelos bombeiros. E nesse laudo é necessário ter um laudo elétrico. E nesse laudo elétrico é onde que o eletrotécnico ou o engenheiro ou uma pessoa que seja credenciada seja autorizada a assinar esse projeto elétrico, certo? E esse laudo, a cada ano ou a cada 2 anos, eles precisam ser refeitos, porque até então existem alguns equipamentos elétricos, como quadro de distribuição, subestação, que precisa ser feito algumas análises, que a gente vai ver isso mais lá na frente. Não sei se vai ser comigo, mas lá na disciplina de manutenção elétrica predial e industrial, vocês vão ver que a cada 6 meses, 3 meses, um ano, é necessário a gente fazer coleta de amostra do óleo, medir temperatura no transformador para saber se não tem nenhum problema. Porque quando um transformador simplesmente para do nada, você não tem um transformador ali de imediato do lado para substituir. Leva dias e horas para substituir. Uma produção da empresa, ela simplesmente acaba. Então, o prejuízo é milionário dependendo da empresa. Então, o técnico eletrotécnico, ele é responsável por isso. É por isso que projeto elétrico é uma disciplina tão importante como a prática aqui no Senai, certo? É o que se destaca dos outros eletricistas. Então, depois a gente vai ver o necessário da atividade número 2, elaborar uma proposta técnica. Professor, uma pergunta que Pode falar. você falou aí me gerou uma dúvida aqui. Quando eu Sim. vou, por exemplo, uma empresa qualquer, ou eu vou ter uma empresa, o transformador, ele é comprado ou a Energisa coloca lá, a Energisa é concessionária aqui? Ou ele tem que Não, ser é comprado comprado. para parte? Ele é comprado fora parte. A Energisa, ela, na classe A, eles só oferecem só os medidores. O restante é tudo por conta. Então, se, por exemplo, queimou um para-raio, é o cliente que tem que trocar. O que a Energisa pode fazer é o seguinte, ela pode desligar para você. Ela oferece lá o veículo, desliga lá e você faz a manutenção. Isso aconteceu uma vez aqui no Senai. Vou citar 2 exemplos. Uma vez aqui no Senai, a bucha da entrada do cabo queimou. Vocês vão ver lá mais na frente o que é bucha. A bucha é uma conexão entre o cabo de alta tensão e o cabo que entra subterrâneo. E aí ele danificou. Aí, beleza, a gente tinha os materiais para abrir e fechar, mas só que a gente não tinha um pessoal qualificado ainda na época. Nós, professores, a gente podia fazer, só que a gente não é autorizado, né, porque isso pode levar a causa na justiça, porque nós não recebemos 30% de periculosidade, e a gente estaria se submetendo a um perigo, mesmo a gente conhecendo, né? E aí, beleza, deu um problema, aí a gente chamou lá a Energisa desligou e a gente colocou um pessoal aqui específico, que é responsável pela manutenção, para fazer a manutenção. Agora, o problema número 2. Nesse mesmo problema, queimou o transformador de uma empresa que eu prestava serviço. Foi uma dor de cabeça do caramba. Ficaram uns 4 dias sem energia, mas só funcionando o gerador. O gerador só alimentava uma parte dessa empresa, uma empresa que envasava água mineral. E aí eles passavam uma dificuldade ali e quem fez a manutenção foi eles mesmos, contrataram uma empresa parceira, que é a Mafep, ali do Marivaldo, e eles contrataram eles lá para fazer a troca do transformador. Engraçado, eles emprestaram o transformador sem cobrar nada, a empresa ficou funcionando lá uns dias, e depois eles rebobinaram o transformador, depois devolveram. Só que nessa troca de transformador, levou 1 dia e meio a cada 2 dias. 1 dia e meio, 2 dias, eles tiveram um prejuízo ali mais ou menos de R$ 40 mil nessa empresa. Foi pouco, né? Mas tem empresas que os prejuízos são bem maiores. Ou seja, o que é R$ 40 mil se a gente separa aí 10% e dá para um eletrotécnico? Se a gente dá R$ 4 mil para um eletrotécnico, não é nada, gente. Então, a manutenção, o projeto elétrico, ele é algo importante, certo? Então, a troca dos equipamentos, a Energisa só pode entregar o que está previsto nas normas próprias, que são as NDUs. A NDU 001 e a 002, que fala desses procedimentos.
Um exemplo residencial, é aquele ramal de entrada, que conecta lá do porte até o seu porte, né? Que a gente chama de ramal de entrada. Quem é que coloca aquele fio é a Energisa. Você pode até comprar, só que eles não colocam, eles colocam o deles. Por quê? Eles têm confiança no material próprio. Ou seja, você pode comprar um material vindo lá da Bolívia, um alumínio que não seja 99% de pureza, seja um cobre ruim, alumínio, perdão, ruim. E aí, aquele cabo, ele pode prejudicar a rede elétrica. Porque quando você prejudica a rede elétrica, ou seja, aqueles postes que estão na rua, não prejudica só você, você prejudica todo mundo. Então, alguns materiais são exclusivos da Energisa. Não são muitos materiais, mas são alguns, certo? Então, espero ter tirado a tua dúvida, Gabriel. Agora vamos para a próxima etapa, que é a explanação sobre a proposta técnica. Beleza? Vou fazer uma pequena interrupção e apresentar aqui, fazer uma apresentação. Só alguns instantes, vou compartilhar a tela. Vamos lá, cadê essa tela? Cadê você? Cliquei em compartilhar, vamos ver se vai apresentar. Não, não é essa tela. É uma outra tela. Aqui. É essa aqui. Muito bem. Mas antes de iniciar, parar de novo aqui. Tem que apresentar de forma inteira. Agora sim. Muito bem. Proposta técnica, gente. O que é uma proposta técnica, né? Proposta técnica é um documento formal que deve ser escrita e objetiva sendo utilizado para definir e formalizar os corpos do serviço. O documento deverá estar devidamente aprovado pelo cliente antes de iniciar o projeto. É muito comum que, no intuito de ganhar tempo, alguns profissionais avancem no projeto sem ter a proposta formalmente aprovada, o que pode acarretar em problemas futuros, como, por exemplo, mudança de escopo. Se o projeto foi inicialmente sem a proposta técnica ter sido aprovada e o cliente solicitar uma mudança, o projeto e o projetista não terá documento formal que comprove a mudança do escopo. Isso acontece muito, gente. Sabe com quem? Com o pedreiro. O pedreiro, ele vai lá, ele começa a fazer, a colocar cerâmica. Ou ele começa a fazer uma obra, uma reforma. Aí daqui a pouco o empresário não, o contratante, o dono da residência, fala: "Ô, você poderia fazer uma modificação aqui, você poderia subir um pouco aqui mais a cerâmica, porque eu vi que ela vai ter um acaimento e tal." E aí, o que acontece? O pedreiro pode negar ou pode aceitar. Se negar, o cliente não vai gostar, porque ele vai querer aquela mudança. Então, o objetivo da proposta técnica é evitar essas dores de cabeças. Por quê? Porque quem contrata, ele quer uma obra finalizada do jeito que ele quer. Só que sempre acontece algumas modificações. E essas modificações, elas precisam estar redigitadas no contrato. É um contrato que vai falar até onde eu vou fazer, até onde eu quero. E é tão importante essa proposta técnica, pode ser até baboseira para quem está na área, mas isso aqui economiza muita dor de cabeça, gente. Muita dor de cabeça mesmo. Por quê? Porque o cliente ele tem um respaldo técnico e judiciário de um documento do que ele pediu e do que eu posso fazer. Porque sempre acontecem modificações. E a gente vai ver aqui alguns itens dentro dessa proposta. Então, dentro desse documento tem objetivo, referências, escopo, entregáveis, premissas, exclusões. Opa, mudei de tela. Deixa eu mudar de tela. Cadê?
Cadê você? Nós estávamos aqui, beleza. Exclusões, cronograma, custo e viabilidade. Beleza. Então, nós vamos ver um dos primeiros itens, que é o objetivo do projeto. E eu vou abrir aqui um projeto modelo, certo? Para vocês olharem e visualizarem uma proposta. Então, vocês estão visualizando aí uma proposta de um projeto elétrico. E aqui tem um sumário. Vocês vão elaborar isso. Eu vou dar um modelo. Esse aqui é o preenchido. E aqui vem dizendo o objetivo. Então, o que tem escrito aqui? Ó? Este memorial tem como objetivo definir, certo, o escopo e as premissas do projeto básico que servirão de base para a elaboração do projeto elétrico executivo da subestação SE360. Ou seja, não é nem a própria projeto elétrico, é definir o escopo do projeto básico de uma distribuidora SE 360, distribuidora de combustíveis derivados, localizada na área 360. Beleza? Então, é isso que é o objetivo. Você vai descrever o que você vai relatar no decorrer desse documento, no documento. Tá? Você não promete o mundo inteiro, porque senão você vai se prejudicar. Esse aqui, senhores, é uma boa maneira de começar a se preparar para fazer o TCC de vocês. Começar a descrever algo. Pode ser até descrever uma redação para o Enem. Isso aqui é muito importante. Descrever algo. Então, referências. O que é referência, senhores? Referências devem ser indicados com documentos fornecidos pelo cliente, normas técnicas, manuais, equipamentos que servirão para a base de elaboração da proposta. Então, você vai se basear em algo, certo? Então, o que você vai se basear? Nos documentos fornecidos pelo cliente. O cliente ele tem lá uma planta abaixo de alguma outra empresa que fez a área. Vou abrir aqui ela. Vocês vão receber esse arquivo aqui, ó. Cadê você? Aqui. Então, o cliente ele vai fornecer isso aqui. Ele vai fornecer uma planta baixa. Isso aqui é uma referência. Opa, então eu já tenho uma referência de onde vai ser a subestação. Eu tenho uma referência, por exemplo, das dimensões do ambiente. Eu tenho uma referência de como que vai ser o SPDA. Então, todos esses documentos são referências. Não só esses documentos, senhores, mas também algumas normas aplicadas no local. Por quê? Essas normas... Sim? Professor, Pode falar. No caso, para a formulação de um TCC, essas informações vão ser necessárias tanto por causa da localização da subestação, quanto para de informações de quantidade de equipamento, tanto condutores, disjuntores, correto? Correto. É isso mesmo, sabe? Ah, tá, só assim. Beleza. Aqui, no documento de referência, no modelo que eu tenho 2 arquivos. E aí, quando vocês forem colocar, vocês vão colocar desse jeito. Ó. Vocês vão colocar o nome do arquivo, porque o arquivo ele tem um nome. DE360LE. Basicamente é isso aqui. Essa aqui é a cópia do jeito que eu quero receber. Então, vocês vão escrever o nome do documento e o título dele, do documento de referência. Porque eu, nesse caso, sou professor, é como se eu fosse o dono da empresa que está querendo contratar. Vocês são os contratantes. Então, eu estou oferecendo para vocês o que eu tenho, que é o projeto básico do diagrama unifilar, que é isso aqui. Cadê você? Está aqui, o diagrama unifilar. E tem a planta arquitetura. Eu não abri ela aqui, mas ela vai ser disponibilizada. E aí vocês vão escrever lá. Beleza? Próximo passo. Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Escopo do projeto. Senhores, o que é escopo do projeto? O escopo do projeto é um dos itens mais importantes que devem ser descritos de forma detalhada.
quais requisitos do projeto contratado, como serão executadas, quais são as atividades e documentos previstos, quais ferramentas serão utilizadas, instrumentos, software e outros com base na solicitação do cliente. Ou seja, é aqui que vai ter tudo que é descrito de forma detalhada no contrato. Então, vamos dar uma olhada no modelo, certo? Escopo. Então, no escopo, vocês vão dizer o seguinte, ó, vocês vão fazer um projeto de distribuição de força, vocês vão fazer um projeto de iluminação, porque é o seguinte, a empresa, ela só fez o civil, não tem nada elétrico. Então, a empresa de vocês vão fazer o que está escrito aqui, ó, um projeto de... Mas só que esse falar de fazer é essa atividade, não vão fazer nas próximas atividades. Não sei se vocês me entenderam. Projeto de SPDA, MPS, dimensionamento e especificação de equipamentos e materiais elétricos e as builds. Ou seja, tudo o que é elétrico, certo? E aí, logo embaixo, vem dizendo o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Mas o que eu não vou fazer vem depois. Então, por exemplo, vocês como empresas vão ser responsáveis pela RT, vão ser responsáveis pela aprovação do projeto junto ao contratante, ou seja, o contratante tem que aprovar o que vocês estão desenhando. As builds, o que é builds? Builds é revisão do documento. Então, eu fiz o projeto original e comecei a construir. Só que teve mudanças. Lá na construção, o engenheiro civil falou, essa tomada aqui não pode ser aqui, coloque ele mais para cá. Ou essa tomada não pode existir aqui. Então, você tirou aquela tomada, só que no projeto está. E aí, existe uma atualização do documento, que é as builds. Diagrama de interligação, diagrama funcional CDC. O que é CDC? CDC é Centro de Distribuição de Combustível, que é o nome da empresa. Que é isso aqui, ó. Aqui no carimbo tem o nome da empresa. É DCD. Eu escrevi errado. É DCD. Diagrama trifilado do quadro de carga dos painéis e serviços auxiliares, diagrama unifilado do CDC, folhas de dados, especificação técnica de equipamento elétrico, ou seja, tudo que é de um projeto elétrico, certo? Impressão de documentos, o que eu vou fazer? É claro que vocês podem estar pensando agora, caramba, como que eu vou saber de tudo isso? Basicamente, gente, vocês não precisam saber de tudo que vão escrever, mas eu gostaria que vocês pesquisassem, ou até mesmo no livro, olhassem alguns pré-requisitos mínimos para fazer um projeto elétrico, que é isso aqui. Vamos pegar mais um outro exemplo aqui, comissionamento, estudo de planta de área, medição da resistividade de solo, isso aqui é interessante. Medição da resistividade de solo, parametrização, é por isso que ficou caro, não sei se vocês terminaram a atividade. Mas a empresa, ela cobra uma média de R$40 mil para fazer um projeto elétrico desse. Porque eu não vou só desenhar, eu vou lá também fazer o comissionamento, fazer medição. Só a medição de aterramento, no mínimo, ela custa R$6 mil para quem tem um instrumento. Né? Então, vamos voltar. Então, isso é o escopo. Eu vou dizer o que eu vou fazer. Vamos para o próximo. Entregáveis. Entregáveis são os itens que serão entregues como resultado final do projeto, devendo ser inscritos numa proposta de forma que evite interpretações diferentes. Por exemplo, na proposta técnica comercial de uma web designer, que deve ficar claro que ele irá desenvolver a estrutura do site, mas que ele não é responsável pela manutenção e armazenamento do site na internet. Nesse caso, o item entregável é o site. Por exemplo, de entregáveis pode ser documentos de um projeto básico ou de um projeto executivo, móveis planejados ou projetos de móveis planejados, serviços, etc. Aqui, nessa leitura, ele deixou bem claro que existe uma diferença entre a proposta técnica, que você vai entregar, mas o que você não vai fazer depois de entregar, que é, por exemplo, a manutenção, certo? Então, aqui no nosso modelo, vamos ver se aqui tem esse entregáveis. Entregáveis é esse aqui, que é o que estávamos olhando, certo?
Distribuição de força. Ok. Entregáveis é aquilo que eu estava lendo mesmo. Que é isso aqui. Que são o que eu vou entregar. Premissa da proposta. O que é a premissa da proposta? Premissas são considerações preliminares adotadas para elaborar a proposta. Devem ser indicadas todas as preposições ou considerações, mesmo sendo evidentes, que servirão de base para a elaboração do projeto. Indicar que o projeto será elaborado com base em documentos fornecidos pelo cliente, ou que está sendo considerado apesar de uma viagem para reunião nas instalações do cliente, são exemplos de premissas comuns. Então, a premissa é parecido com entregáveis, certo? Ou seja, eu vou... Uma frase bem interessante aqui, ó. Deve ser indicadas todas as preposições ou considerações mesmo sendo evidentes. Aqui nas premissas, eu vou informar, aqui na nossa premissa, é isso aqui, ó, que a gente chama de distribuição, que eu coloquei como distribuição de força. Eu vou inserir alguns detalhes dentro de um projeto. Vamos dar uma lida aqui. A SE360, o que é SE360? A SE360 é o local onde vai ser construído a subestação. Será composta basicamente por 2 transformadores de força, 2 resistores de aterramento, por um centro de distribuição de carga e de equipamentos de serviços auxiliares com um painel de iluminação. Então eu sei que lá no projeto, ou fisicamente, eu vou ter 2 transformadores. Então, o civil, ele vai ser responsável por fazer uma construção que suporte pelo menos 2 transformadores. Se for subestação abrigada. Subestação abrigada é quando você tem o transformador coberto, uma área construída. Subestação aérea é aquela subestação que fica exposta no sol, que são as subestações que a gente vê na rua, por exemplo. Está exposto ali o transformador, o cabo de alta tensão entra e desce, de forma aérea. Vamos dar uma lida aqui no 7.2. A distribuição de força dentro da SE360 deverá ser predominante subterrânea, através de eletrodos enterrados em bancos de dutos e de uma canaleta de cabos que deve ser construída sob a CDC. Então, eu vou descrever, na premissa da proposta, algumas considerações sobre o que deve ser feito. Porque o projeto ele está lá desenhado, ele está informando através de símbolos. Só que eu vou informar através desses símbolos a forma escrita. Porque, às vezes, o civil ele não sabe que eu preciso, como eu escrevi, como eu li aqui, ó, eu preciso de canaleta de cabos que deve ser construída sobre o CDC. Então, a civil, antes de construir a subestação, eles precisam ter uma noção que ali vai passar uns cabos sobre o centro de distribuição de combustível. Então, ali próximo não pode ter um tanque de combustível, por exemplo. Não pode ter nada que impeça aquele cabeamento. Porque o civil ele não pode entender a simbologia elétrica, mas ele vai entender a escrita que ali não pode ter nada elétrico. E outros detalhes referente ao próprio projeto. Vamos dar uma pequena lida aqui sobre aterramento, vou ler um SPDA, um aterramento e iluminação. Deve ser adotada a configuração e esquema de aterramento tipo ITB3, conforme NBR 5410. Isso aqui é interessante. O aterramento IT. Por quê? Porque em posto de combustível, eu preciso ter um excelente aterramento, e principalmente centro de distribuição de combustível. Porque qualquer raio que cai ali na proximidade é incêndio. Imagina um incêndio em um posto de combustível. Você se lembra um incêndio que aconteceu em Santos? Quantos dias durou aquele incêndio? Durou dias, até semanas. Ali jogava água e não apagava. Jogava espuma e não apagava. Ou seja, eu não posso fazer um aterramento de qualquer maneira. Eu preciso fazer o aterramento ITB3. Eu não posso lá só colocar um cabo no chão e acabou. E o aterramento IT é um dos aterramentos mais precisos que tem, porque eu faço aterramento através de resistência. E aí eu preciso, lá no desenho, um projeto lá vai estar desenhado.
mas eu preciso descrever em forma textual para ficar bem compreensível. E outros detalhes, SPDA e MPS. O projeto de SPDA, Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica, MPS, Medidas de Proteção contra Surtos, a gente chama de DPS, né, esse MPS, deverão estar de acordo com procedimentos internos do DCD, bem como atender às normas 5419 e 5419.4. Ou seja, SPDA é isso aqui, gente, ó. Isso aqui é um SPDA. Você tem um cabo que fica aéreo aqui sobre a instalação elétrica e tem uma proteção das pessoas e dos equipamentos em volta, ou seja, tudo que está aqui, ó, nessas linhas tracejadas nessas linhas aqui, ó, são proteções. Ou seja, se um raio vier a cair por aqui, vou desenhar aqui, vermelho. Vamos supor, o raio tá caindo aqui, ó, ele vai tentar cair aqui, mas ele não vai cair, ele vai passar direto. Ele vai cair em outro ponto, então vai procurar um ponto mais frágil. Ou seja, esse é o objetivo do SPDA, da instalação elétrica. Aqui a vista aérea, ou seja, quando o raio estiver passando por aqui, ele vai fazer uma curva, não vai cair ali próximo. Aqui, ó, sobre as telhas, vocês podem ver que existe o cabo em cima da telha, certo? Através de um parafuso, aqui a gente descreve o tipo de parafuso que foi colocado ali. Quando a gente olha assim, né, parece dar um medo do caramba de quem não conhece, de pisar lá em cima, porque a pessoa acha que está energizado, mas não, aquilo ali é justamente evitar de energizar essas telhas, porque essas telhas geralmente é telha de zinco, certo? Então, o SPDA que a gente leu aqui, na premissa da proposta, é um bom exemplo sobre o que deve ser feito de forma escrita. Vou finalizar aqui na iluminação. 10.1. A contratada deve apresentar memorial de cálculo com as definições de sistema de iluminação conforme normas pertinentes e aceitáveis. Isso é óbvio, certo? Porque eu preciso de uma iluminação que atenda os pré-requisitos mínimos das 5410. Por exemplo, eu preciso que o condutor seja no mínimo 1,5. Deve ser previsto um sistema de iluminação de emergência com autonomia de 6 horas. A localização dos pontos de iluminação de emergência deve ser definida de forma a permitir a evacuação local e realização de pequenas operações necessárias em situações de emergência. Interessante, ou seja, você não pode, aqui, quem for comprar iluminação, ele não pode comprar iluminação qualquer, não pode ir lá na Maroc e falar, me dá uma lâmpada de emergência qualquer, não, eu preciso que uma lâmpada dure pelo menos 6 horas. Aquelas básicas, elas duram 2 horas, as 6 horas elas precisam ser robustas, certo? Por quê? São pré-requisitos de posto de combustíveis, que ali quando acontece algum problema, o problema é grande. Exclusões. Vamos dar uma lida aqui sobre exclusões. Exclusões são os itens que não serão atendidos ou não serão entregues ao cliente. Este item é tão importante quanto o escopo, pois chama a atenção do cliente para os limites do escopo e a proposta facilita o entendimento. Por exemplo, para fazer uma proposta melhor de cálculo de aterramento, é necessária a medição da resistividade do solo. Mas, se o projetista não faz a medição do campo, ele deve indicar na lista as exclusões. Você lembra que eu falei que uma medição do solo precisa de pelo menos R$ 6.000, ou seja, quem faz o projeto precisa da medição do solo para fazer esse dimensionamento aqui. Para eu dimensionar esse cabo aqui de 35 milímetros, eu preciso fazer uma equação. E essa equação eu preciso fazer uma medição no solo primeiro. Então, eu preciso fazer uma medição. Aí, num projeto, você vai dizer, ó, eu preciso que uma pessoa faça a medição. E aí, meu projeto sai mais barato. Beleza. Aí, o cara contrata mais barato e fala, não vou pagar ninguém, não. Eu falei, não, tá aqui, ó. Você aceitou, então, se você não fizer isso, a gente cancela o contrato e você me paga tantos por cento do que foi acordado. Certo? Então, exclusões são o que eu não vou fazer. Vamos dar uma olhada aqui no modelo, nas exclusões. Aqui não tem exclusões no meu modelo.
Eu vou pegar o modelo de vocês, que vai ser repassado, que é esse modelo aqui, e aqui vai ser descrito as exclusões, ou seja, o que não vai ser feito. Um bom modelo, exemplo do que não vai ser feito, é que ele não vai ter comissionamento. As builds é um bom exemplo. Cadê? Exclusões. Tá aqui. Aqui, ó. Já tem alguns modelos, ó, análise técnica de proposta, análise de desenhos de fabricantes. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer as builds. Ou seja, depois que o projeto for concluído, eu não vou ficar atualizando ele. Assistência técnica à montagem, ou seja, a montagem de algumas equipamentos específicos elétricos não é de minha responsabilidade. Eu só vou fazer, deixa a tomada pronta lá. Agora, se a pessoa precisa de uma ajuda para fazer uma ligação naquela tomada, o problema é deles. Quaisquer serviços envolvendo projetos de engenharia civil e arquitetura. Isso é interessante. Teve uma obra aqui no Senai, quem fez foi um amigo meu. Até ajudei ele a fazer uma parte elétrica. E aí ele pegou, cara, ele fez um monte de coisa que não estava combinado. Ele fez uma base do solo, comprou telha de zinco, gastou um dinheirão. Acho que gastou uns 7 mil reais a mais aí. 7 a quase 10 mil reais. Ou seja, não estava previsto, mas ele quis gastar esse dinheiro porque os 120 mil reais que ele investiu na obra poderia ser jogada fora. Ele preferiu gastar. Mas não estava previsto, mas ele fez. E isso é importante, porque você pode gastar dinheiro do seu bolso para fazer algo que você esqueceu de falar. Como, por exemplo, fazer uma obra civil dentro de uma parte elétrica. Às vezes precisa, mas você tem que dizer lá, ó, não vou fazer nada que seja da área civil, que é quaisquer serviço envolvendo projetos de engenharia civil e arquitetura. Beleza? Isso é exclusão. Cadê? Nós estávamos aqui. Cronograma e execução. Durante a elaboração da proposta, o projetista deve estimar uma data para iniciar o tempo que irá executar a execução do projeto. Para isso, deve ser levantado em consideração o quantitativo de HH estimado. Ou seja, é a atividade número 1. Atividade número 2, perdão. Atividade número 1, aquele que vocês preencheram aquela planilha e informaram quantidade de HH, de engenheiro, etc. e tudo mais. Beleza? Então, se a pessoa quiser especificar isso numa proposta técnica, pode especificar, eu preciso de tantas horas de um determinado engenheiro. Só que isso não interessa muito, quem vai contratar. Custo de forma de pagamento. Isso é outro ponto interessante, porque esse meu mesmo colega teve que desembolsar tudo sozinho. Imagina, vamos supor, você é uma empresa. Você tem 100 mil reais no bolso? Você não tem 100 mil reais. E ele teve uma sorte de conseguir um financiamento com o banco, e o banco financiou lá 100 e poucos mil para ele, na época da crise da pandemia, e aí foi quando ele pegou essa obra. Deu uma sorte do caramba, ó. Por quê? Porque o formato de serviço que ele fez, ele teve que desembolsar tudo sozinho, comprar lá motor, transporte, que são caríssimos, para depois ganhar de novo. Mas nem todo mundo tem esse dinheiro. Então, o que você faz? Você descreve na proposta que a empresa vai arcar com tantos por cento inicialmente. Por exemplo, ó, a empresa vai desembolsar 10% do valor global, após 30 dias da assinatura do contrato, a mobilização da equipe de projeto contratada. Depois dos 30 dias, 70% do valor do documento da atividade. 30 dias após a emissão do individual de cada documento, a atividade dá para aprovação. E 20% do valor do documento ou atividade. Ou seja, a empresa ela vai ter que desembolsar um determinado valor quando começar a colocar a mão na massa. Eu não vou desembolsar tudo sozinho. Então é importante ter isso no projeto. Porque se o cara falar assim, cara, eu não tenho dinheiro não. Para a obra. Para a obra porque está lá no contrato. Né? Se a empresa não fornecer o que está no contrato, na proposta, não tem como prosseguir. Certo?
Validade da proposta, isso é importante porque os custos de materiais ela variam de acordo com o tempo. Imagina o seguinte, vocês que são futuros técnicos eletrotécnicos, vocês já pesquisaram quanto custa o material elétrico agora? Tá caríssimo, gente. Nunca o material elétrico ficou tão caro, tanto o material de construção quanto o material elétrico. Ficou muito caro mesmo. Um milheiro, R$ 500. A treliça, que era R$ 20, está R$ 100. Quando eu trabalhava em material de construção, em 2011, 2012, o cimento era R$ 20. O cimento agora está R$ 40. Ou seja, os materiais elétricos, tanto elétricos como civis, eles aumentam de preço, devido à inflação, devido à economia e tudo mais. E aí a validade, ela tem que ter uma proposta. Perdão, a proposta precisa ter uma validade. Você fez a proposta, enviou lá para o cliente e se passou lá um ano. Aí o cara fala, oh, você lembra daquele orçamento que eu fiz? Eu quero fazer ele. Aí o cara, o que ele faz? Ele faz um empréstimo com base naquele valor. Aí você fala, não, cara, os preços de materiais elétricos aumentaram, então vai aumentar um pouquinho aí, vai ter uma alteração. Você não fala nem que vai aumentar, você fala que vai ter uma alteração no valor da proposta original. Aí beleza, faz lá para ver quanto é que fica. Aí você faz, aí ele vai ver se vai fazer ou não. Porque aí você tenta pegar com base naquela proposta inicial, aí daqui a pouco você paga para trabalhar. Tem muita gente que paga para trabalhar. Quando pega a obra, parece que está ganhando dinheiro, né? Parece que está ganhando lá R$ 20 mil, 30 mil, daqui a pouco chegou na metade da obra, já gastou todo o dinheiro. Aí está faltando. E aí o que o cara faz? O cara ofereceu tudo que tinha que oferecer. Então, gente, ter noção de orçamento é importante, mas também trabalhar com cabeça é mais importante ainda, ou seja, informar a data de validade daquela proposta. Seleção de uniformes na elaboração de projetos é necessário ter como principal fonte de informações as normas técnicas nacionais e internacionais aplicáveis. Além disso, é importante também constar catálogos, manuais técnicos, equipamentos e instrumentos materiais. Atualmente, com facilidade de acesso, pode ser encontradas essas diversas informações técnicas disponíveis na internet, mas deve-se tomar cuidado com as fontes de consulta não confiáveis. Procure sempre informações de sites e atividades confiáveis, fabricantes, equipamentos, profissionais renomados da área, concessionárias, entidades de classe, entre outros. Um exemplo disso é o seguinte, você vai fazer uma proposta, aí você coloca lá, fio, Mercado Livre, aí você vai ver lá um determinado componente, um fio, um relógio, um equipamento no Mercado Livre, o preço é 1. Agora vai pesquisar esse mesmo componente aqui em Rondônia. É 10, 20% mais caro. Pode ter certeza. Ou seja, o preço que você vê na internet não é o preço que você vê aqui na nossa região. Então, um orçamento, quando você for fazer, você precisa ter contatos de uma determinada loja, precisa ter bastante comunicação com as pessoas aqui para se fazer uma seleção de informação. Por exemplo, vale a pena comprar aqui ou vale a pena comprar fora? Se eu comprar fora, vale a pena pagar o frete? Às vezes vale. Um equipamento que custa 1.200 aqui, por exemplo, e na internet custa 400. Eu já vi. Inversor de frequência de 1 CV. Inversor de frequência custava 400, R$ 500. O frete ficava 100 e pouco. Então, ainda eu tinha uma economia absurda. Então, é importante ter esses conhecimentos dessas informações. Levantamento de campo. O que é levantamento de campo? Levantamento de campo é quando você vai no campo e faz o levantamento. Você faz uma visita às instalações elétricas, onde será implantado o projeto, com o objetivo de conhecer e cadastrar instalações existentes, além de obter dados e documentos técnicos. No levantamento de campo, devem ser feitos questionamentos aos responsáveis para conhecer suas necessidades e expectativas com relação ao projeto. Nunca confie 100% nas informações que foram repassadas, sem apresentar um documento técnico. Escute com atenção, registre e pesquise sobre informação para confiar naquele dado, certo? Isso é importante porque você pode ir lá no campo e o cara fala, isso aqui, esse disjuntor aí, ele é zerado, né? Ele foi comprado ontem, mas aquele disjuntor está desde quando a fábrica foi fundada ou desde quando foi construída. E aí você precisa fazer uma modernização, você conta com aquele disjuntor fosse novo, mas ele é velho e ele causa um problema que detona a elétrica que você agora é responsável. Então, você nunca confie, tá, gente?
no que é dito. Você confia no que é escrito, porque se é escrito, é comprovado. E, para finalizar, passando aqui um pouco da hora, norma de formatações para projeto. Os documentos de projeto sejam desenhados relatórios e planilhas, entre outros, devem ser formatados seguindo as normas de padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas. As normas do cliente e da concessionária do local devem ser atendidas caso apliquem. A norma 10.068, de 87, padroniza layout e as folhas de desenho técnico, sendo os formatos da série A com os mais importantes e mais utilizados. O formato A0 é um retângulo de 1 metro quadrado e suas laterais atendem a expressão. Veja a sequência abaixo. Então, a formatação do projeto elétrico é quando você vai fazer uma impressão dele. Você tem um projeto elétrico e aquele projeto elétrico ele precisa ser impresso. A folha que a gente utiliza normalmente, a folha de caderno, é a folha A4. Certo? É a metade da folha 3, aqui. E a folha A0 é uma folha gigante. A folha 2, A1, a gente usa em projetos elétricos, geralmente a folha 2 e folha 1. Folha 3 para diagramas elétricos e a 4 para relatórios. Então, é sempre bom ter conhecimento desse tamanho dessas folhas, porque, vamos supor, você imprimiu um diagrama, esse diagrama aqui, ó. Vamos pegar ele. O diagrama unifilar. Esse diagrama aqui, ó, ele tem bastante detalhes. Então, esse desenho aqui, ó, ele é recomendado ser impresso numa folha 2, pelo menos. Porque se você for tentar ver algum detalhe aqui, numa folha 4, você não vai ver. Folha 3 até que vê, mas o melhor seria uma folha 2. Certo? Porque tem muitos detalhes que você não consegue ver numa folha 4. Aí fica impossível de ver. Só fica um rabisco preto. Por exemplo, aqui, ó, você precisa ter uma informação do diâmetro do cabo. Aqui diz que é uma solda exotérmica. Interessante. E numa folha A4 não dá de ver isso. Beleza? Então, aqui a gente encerra o nosso conteúdo. A gente encerra aqui a nossa aula. Eu passei um pouquinho, passei 10 minutos. Agora, eu vou deixar aberto aí um tira dúvidas. E em seguida, eu vou compartilhar esses arquivos e o modelo é esse arquivo aqui. E o modelo da proposta técnica, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma proposta técnica com base no que eu expliquei aqui. Então, aqui vem dizendo tudo o que deve ser escrito. Ou seja, é a aula resumida. Com base, que projeto é, professor, que eu vou me basear? Esse aqui que a gente trabalhou a aula toda. Centro de Distribuição de Combustível, que é a DCD. Combustíveis. Então, nós vamos fazer aí um pré-projeto elétrico desse posto. Beleza? Não é um posto, é um centro de distribuição de combustível. A diferença é que ele armazena o combustível para distribuir para os postos de combustíveis. É o que fica ali na balsa, por exemplo, que recebe o combustível da balsa e distribui para o país. Perdão, por aqui para o estado de Rondônia. Beleza? Então, eu vou deixar aberto para tirar dúvidas agora. Alguém tem alguma dúvida? Na atividade número 1, na atividade número 2? Se vocês Sim, pode falar. Sobre a aula da semana que vem que o senhor disse, como é que vai ser? As aulas presenciais? Isso. A partir da semana que vem, nós teremos aula presencial na segunda-feira, dia 8. E aí nós vamos dar continuidade ao que nós estamos trabalhando aqui. Né? Nós vamos fazer nós estamos na atividade 2 e vamos continuar na atividade 3. Elaborar um cronograma e dimensionar o sistema de iluminação industrial. Então, a gente vai chegar aqui na atividade 3 e na atividade 4. Quem tiver devendo na atividade 2 e atividade 1, pode fazer aqui no Senai, só não vai valer a mesma nota.
Uma atividade que vai exigir bastante da gente é essa aqui. Elaborar uma planta elétrica utilizando um software específico, ou seja, nós vamos dimensionar, fazer o dimensionamento elétrico, levando em consideração a nossa unidade. Não sei se vocês já visitaram ali o galpão de mecânica, lá tem vários maquinários, ou seja, ali vai ser a nossa fábrica que nós vamos dimensionar. É como eu expliquei nos primeiros dias de aula, a diferença entre a predial e a industrial, que é predial residência, e industrial são maquinários. E terá revezamento de alunos. Como será 30%, eu não sei quantos alunos são, eu vou me basear na lista de presença do Otávio, são 15 alunos que estavam vindo, agora tem mais ou menos 8 alunos, 7 alunos. Então, conforme a porcentagem de alunos da turma inteira, eu acredito que dê de vir 30% de 30 alunos, 10, 3, 6, 9. Então, vai dar de vir aí 9 alunos por vez. Mas isso eu vou confirmar com a Camila. Aí vem 9 dias um grupo, 9 dias outro grupo. E aí o mesmo grupo que trabalhou um dia, o segundo grupo vai trabalhar o mesmo conteúdo. Beleza? E aí vai continuar dessa forma, as aulas. O projeto elétrico vai ser elaborado aqui dentro do Senai. E aí eu vou pedir que vocês dão continuidade em casa, para quem tiver computador, se puder trazer no Senai para a gente instalar o AutoCAD, se tiver bem, se não tiver, a gente instala aqui no Senai. Existe uma versão gratuita que a gente instala, só que precisa de internet, e geralmente leva várias horas para instalar. É bem simples e eu ajudo vocês a instalarem. Existe o AutoCAD craqueado, mas o craqueado, às vezes, ele pode te deixar na mão, dependendo aí do antivírus, sempre deixa na mão, às vezes. Então, o AutoCAD estudantil, que é o AutoCAD que você baixa no próprio site da Autodesk, você só precisa de um e-mail e baixa ele. Para quem não tem internet, pode trazer aqui na unidade. E essa nossa disciplina, ela vai continuar assim até o decreto mudar. Esse decreto ele permite lá 50%, aí vem 50% da turma. Esse decreto permite, por exemplo, que possa vir todo mundo, aí todo mundo vem para a unidade. Mas aí se o decreto volta, não pode vir ninguém, aí só fica nas aulas online. Aí funciona conforme o decreto. Beleza? As aulas vão ser à tarde, o mesmo horário que vocês tinham no início quando vocês iniciaram aqui no Senai. Beleza? Beleza. Mas aí vai ser só na segunda ou vai continuar durante a semana? Vai continuar durante a semana, todo dia. Todo dia vai vir um grupo. Beleza. Ou seja, professor, segunda-feira vai um grupo de 9 alunos, aí terça-feira vai outro, vai aprender, vai ter a mesma aula, a mesma disciplina. A mesma aula, a mesma disciplina. Aí quando for quarta-feira, vai o grupo que for segunda-feira. Mas primeiro eu vou verificar a quantidade de alunos que tem na turma. Porque a listagem geral tem lá 40 alunos, mas os que vêm são 15 alunos, não sei. E aí eu vou verificar com a secretaria se esses 30% é os 30% da listagem geral ou os 30% dos que vêm. Se for 30% do geral, vai ser essa média aí de 9 alunos, mais ou menos. Agora, se for 30% dos 15 alunos, vai vir 4 alunos por dia. Eu acredito que seja do geral, porque é mais pelo tamanho do local, né? O decreto. Também. A gente tem uma estrutura muito boa aqui no Senai, a gente tem computadores com internet, a gente tem a senha dos computadores e a gente pode estar instalando. Quem tiver computador, traz nos primeiros dias para a gente poder configurar e facilitar o trabalho e continuar em casa, para não ficar dependente aqui do Senai. Traz só notebook. Se for computador de mesa, traz também. Se precisar de ajuda, se você mora aqui em Candeias, eu vou lá, contigo, eu vou lá e pego, coloco no carro, a gente traz. Não tem frescura não. Beleza? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida da atividade anterior? Professor, eu tenho uma dúvida da atividade da aula passada. Tinha que completar todos aqueles quadros? O que você achava necessário. Eu vou abrir ele aqui. É porque é o seguinte, a maioria
e a maioria, eu quero dizer, quase todos mesmo, eu não tenho noção do que necessito para se é um engenheiro, ou se é um desenhista, ou quantas horas, eu não tenho noção de tudo, entendeu? Certo, Então, eu queria saber se, como que, porque eu fiz por fazer, para não deixar sem fazer. Mas eu vou ser bem certo. sincero, eu não tenho certeza se vai estar certo ou não, porque eu não tenho a noção nenhuma, por exemplo, essas aí, ó, memória de cálculo, não sei, Uhum. e tudo isso aí, entendeu? As listas, eu fui assim, literalmente no chute. Não, tranquilo, é isso mesmo. A gente só vai saber quando a gente calcular. Ou se a gente perguntar de uma pessoa que tem experiência. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Tu já enviou a atividade, Gabriel? Sim, eu fiz, eu enviei no dia, porque para não ficar com atraso. Entendi. Eu vou te... Mas se tu enviou, eu não vou ser criterioso. Eu vou avaliar da seguinte maneira, essa atividade. Como que tem muita informação que não foram explicadas, e até então o objetivo não era nem entender basicamente os cálculos, o objetivo era mesmo entender quais eram os tipos de etapas para fazer um projeto. Ou seja, o objetivo era só vocês entenderem isso aqui, ó, que para fazer um projeto precisa de tudo isso. Aí seria feita uma estimativa aproximada. Então, se você, por exemplo, vamos supor que o original seja 6 horas, e vocês colocaram 2, tá certo, não tá errado. Porque até então, a gente nunca fez um memorial de cálculo, até então eu não expliquei nada sobre memorial de cálculo, então não, vai ser avaliado da seguinte forma, quem entregou e quem não entregou. Beleza? Mas aí é preencher de forma corretamente a planilha. Por exemplo, aqui alguns aqui são 2, alguns são 1. Por exemplo, o memorial de cálculo de luminotécnico são 3. Como que eu sei que é 3? Porque são divididos em 3 partes. A parte da subestação, a parte da própria instalação elétrica e a parte do galpão industrial. Então, são 3 memorial de cálculo. E aí eu preciso de 4 horas do engenheiro, 2 horas do projeto. Não, é o dobro aqui. Eu preciso de 16 horas do engenheiro, eu preciso de 8 horas do projetista e 4 horas e 1 hora. Administrativo sempre é bem pouquinho. Nunca passa disso. Beleza? É Às vezes assim, aqui é ao eu contrário. Às fiz, vezes é eu, 16 aqui, às vezes é 8 aqui. eu peguei, eu fiz todos, eu preenchi toda a planilha, entendeu? Só que eu não tenho noção, assim, de quantas folhas ou quantas horas. Isso aí eu não tenho noção. Eu tô falando porque se tiver, vai estar bem errado. Não, não tem uma definição do que é certo e do que é errado nessa atividade número 1. Agora, tem algumas atividades futuramente que vai ter, por exemplo, o cálculo de eletroduto, o cálculo de condutores de maquinários. Aí a gente já tem uma estipulação do que é certo e o que é errado. Porque até então essa atividade número 1 é só mesmo para conhecer. Beleza? Na atividade número 1, professor, não precisa preencher todos também, não, hein? Não, mas também não deixa muitos em brancos. Preenche ali a maioria, pelo menos. Por exemplo, tem 30 itens, preenche 25, porque aí algumas pessoas preenchem só 2, 3 itens e no projeto elétrico não vai só esses 3 itens, né? Vai quase a maioria dos itens ali. Beleza? Então, ainda estou aberto a dúvida, se não tiver, eu vou enviar essa atividade. Qual vai ser o prazo dessa atividade, senhores? Vai ser na próxima sexta-feira, meia-noite da sexta-feira que vem. Vocês podem trabalhar, deixa eu verificar aqui se essa atividade pode ser trabalhada em grupo. Existe um critério de avaliação de atividade aqui. Ok. Não, essa atividade vai ser individual mesmo. Certo? O que que eu vou fazer, senhores? Eu vou mandar o modelo que eu tenho e vou mandar para vocês o modelo para preenchimento. E aí vocês se baseiam no modelo que eu tenho para vocês preencherem o que vocês vão fazer. Beleza? Eu gostaria que vocês não só fizessem Ctrl-C, Ctrl-V, mas eu gostaria que vocês pesquisassem também.
um pouco dos itens relacionados ao projeto. Dá uma pesquisada na internet, se não achar, tentem conversar com alguém que tem experiência, se não tiver alguém que tem experiência, volta de novo para a internet. Aí, se nenhum dos dois resolver, na próxima aula, sexta-feira, eu vou tirar algumas dúvidas do que vocês vão ter. Como que a previsão de entrega é meia-noite da sexta-feira, e aí a gente vai ter aula à tarde, e vai dar de tirar dúvidas tranquilo. Beleza? Então, Basicamente, senhores, isso aí é um contrato. É um contrato do que é feito e que não é feito. Beleza? Senhores, eu desejo a vocês uma excelente quarta-feira. Eu vou estar disponibilizando para vocês o livro da disciplina. Eu vou deixar anotado. Lá no Google Sala de Aula, vou mandar no e-mail alguns capítulos que antecedem a próxima aula. Ou seja, eu vou explicar alguns capítulos na próxima atividade. A próxima atividade eu vou fazer elaborar um cronograma macro de um projeto elétrico. E o capítulo do livro que fala sobre isso é o capítulo 4. E aí vocês dão uma lida antes para quando chegar ter um pouco mais de conhecimento do que vai ser explanado. Beleza? Então, senhores, uma excelente quarta-feira. Até sexta-feira.